gente, agora a gente vai iniciar a nossa aula e nesse momento a gente vai estar precisando do livro de português. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. A gente vai da página 49 até a página 51. Eu vou estar explicando o assunto novo para vocês, que é os sinais de pontuação. E o que são esses sinais de pontuação, para que eles servem? Os sinais de pontuações, eles vão dar a ideia objetiva, qual o ritmo da leitura, qual a entonação que se deve usar. A gente tem diversos sinais de pontuações e a gente vai estar conhecendo eles hoje, certo? Na realidade, a gente vai estar revendo, porque vocês já conhecem eles há muito tempo. Então, o primeiro que a gente tem é o ponto final. O ponto final é bem simples, é aquele pontinho no final da frase. Quando é que a gente vai usar ele? Quando a gente terminar a ideia da gente, por exemplo, a bola caiu. Eu acabei a minha ideia de dizer a minha frase, que a bola caiu, não tenho mais nada a acrescentar, eu coloco lá o ponto final. Eu estou marcando a finalização dessa frase. Aí a gente tem um exemplo aí. Gosto de assistir a filmes. Pronto, não tenho mais nada a dizer, coloco o ponto final lá, encerrou. Aí a gente passa para o ponto de interrogação. A ponto de interrogação, ele é muito importante, porque ele vai expressar uma pergunta. Se eu estou fazendo uma pergunta a alguém, eu preciso colocar a interrogação, porque se eu não colocar essa interrogação, não vai ter um sentido de pergunta. Quando eu não coloco, aí fica uma coisa como se você estivesse afirmando. A gente tem aí, ó. Tudo bem com você? É uma pergunta, no final tem o ponto de interrogação. As questões de atividades que a gente faz, todas elas no final vai ter o ponto de interrogação. E assim sucessivamente. Ele vai marcar uma pergunta, ele vai expressar um sentido de pergunta em uma frase. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é utilizado nos finais das frases e ele vai expressar surpresa, medo, espanto e entre outros. A gente tem exemplo. Que coisa feia! Tô dizendo uma surpresa aí, dizendo, ó, que isso é horrível. Pronto, botei lá o ponto de exclamação. Então ele vai estar exprimindo esse sentimento, essa sensação que a gente está sentindo ali no momento. O próximo que a gente tem é a vírgula. A vírgula a gente vai usar ela em diversos momentos. Naquele momento que a gente está lendo um texto, que eu digo a vocês, que eu sempre digo a vocês, preste atenção na pontuação, respeita a vírgula. Na vírgula a gente para e respira. Por quê? A vírgula, ele vai separar elementos, ele vai ser um momento de pausa dentro do texto e a gente realmente tem que parar. Então, é importante que a gente respeite todos os sinais de pontuação. E com a vírgula não é diferente. A gente tem aqui dizendo que a vírgula é usada para separar elementos de uma frase em uma sequência e para separar os elementos nas datas e endereços ou repetições de palavras e enumerações. Exemplo. Ontem, vírgula, eu fui à escola, depois, vírgula, depois a aula de música, vírgula, ao ginásio, vírgula, a casa da minha avó e só à noite eu voltei para casa. Então, ele foi especificar o que é que ele fez durante o dia. Para isso não ficar tudo junto e a gente não entender nada, a gente foi separando cada local que ele foi com a vírgula. Assim a gente consegue entender que ele foi para a escola, da escola ele foi para a aula de música, da aula de música ele foi para o ginásio e assim ele concluiu o dia dele em diversos locais e ele explicou colocando a vírgula para separar os locais que ele tinha ido. Depois a gente tem Joana, que vestia um lindo vestido, foi a primeira a chegar na festa. A gente quer dizer quem é Joana, a gente vai especificar lá. Tinha muitas pessoas na festa, mas a gente não sabe quem é Joana. Então ele fez aí uma explicação de quem era Joana, que Joana era a menina que vestia um vestido muito bonito. Então a gente explicou ali o que é que ela estava fazendo, então a gente já sabe quem é Joana. Então ele vai estar separando, intensificando aí a explicação da pessoa que a gente viu na frase. Depois a gente tem Goiás, vírgula, 11 de novembro de 2016. É a mesma coisa quando a gente faz o cabeçalho, que a gente bota Olinda, vírgula, 25 de maio de 2020. Quando a gente coloca essa vírgula é pra gente separar o local da data. Então vai ser sempre necessário a gente colocar Olinda, vírgula, 25 de maio de 2020.
certo? Eu liguei, mas não obtive resposta. Quando tem duas palavras, tipo liguei, a gente precisa separar, porque vai ficar liguei, a gente não vai conseguir entender. Então é necessário. Quando tiver duas ou mais palavras, por exemplo, eu estudei tanto, esses tantos vai ter vírgulas para separar. Então é necessário que a gente coloque a vírgula nessas frases, entre essas palavras. Depois tem comprei maçãs, peras e morangos no mercado. Então, ele está colocando aí entre maçã, pera e morango, ele colocou as vírgulas, porque ele comprou frutas diferentes, então a gente precisa fazer a separação. E para fazer a separação, a gente usa a vírgula. Aí a gente passa para os 2 pontos. Os 2 pontos é aquele que fica um em cima e um embaixo. Assim. Bem simples. O que acontece? Quando é que a gente vai usar os 2 pontos? Eles são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita e antes da explicação. Por exemplo, quando a gente tá lendo um texto, aí tem assim, fulana disse, 2 pontos para começar o que ela vai falar aqui, que ela disse, por exemplo, eu cheguei. Então, quando a gente vai começar a frase de Joana aqui, a gente precisa colocar os 2 pontos para identificar que iniciou a frase. E também é usado para explicar alguma coisa melhor. A gente tem exemplo aí. Minha mãe me deu uma calça preta de aniversário. A meu irmão uma camisa branca. Então ela separou aí o que é que a mãe deu para ela e o que é que a mãe deu para o irmão dela. Então ela precisou colocar os 2 pontos para explicar o que era dele e o que era do irmão dele. Travessão. O travessão ele já tá aqui, ó. Nessa frase que a gente botou aqui. Esse travessão é um tracinho normal que a gente coloca no início de uma frase. Por exemplo, a gente tem aqui. Ele é utilizado para indicar a fala dos personagens e separar frases intercaladas no texto. Aqui a gente colocou os 2 pontos para identificar quando vai começar. Então, quando a gente for realmente começar a fala de um personagem, a gente coloca o travessão, que é esse tracinho aí deitado. Aí a gente tem um exemplo. Tem o travessão. Foi bem aqui, disse Letícia, muito agitada. Assim que cheguei da escola, eu vi muito bem. Então, a frase de Letícia, quando foi iniciada, quando ela começou a falar, tem o travessão. Quando ela terminou de falar, também tem outro travessão, porque aí entra a fala do narrador da história. Então, a gente tem que separar a fala de Letícia da fala do narrador. A gente usa o travessão. A gente tem aí as aspas. É assim que a gente faz com a mão, né? Elas são utilizadas para indicar uma citação. O que é isso? Quando, por exemplo, a gente tem um livro, e no livro diz tem uma frasinha aqui. Enquanto eu comia aquele hambúrguer, eu pensava no que a minha mãe dizia. Isso faz mal à saúde, se comer demais, minha. Mas era gostoso. Mas era tão gostoso. Então, a citação era o que a mãe dele dizia. O que outra pessoa disse, você quer repassar para alguém, por exemplo, minha tia disse para minha mãe que ia para a escola. Então, o que a gente está dizendo para outra pessoa, que a tia disse para a mãe que ia para a escola, a gente vai precisar colocar aspas, porque é uma citação, uma coisa que já foi dita por outra pessoa. E o último que a gente tem é reticências, que são os 3 pontinhos. Quando é que a gente vai usar esses 3 pontinhos? A gente não pode colocar eles em qualquer lugar. As reticências, elas vão indicar uma interrupção, ou uma hesitação do pensamento ou de uma fala. Naquele momento que a gente para e pensa, é o momento que a gente coloca as reticências, porque a gente interrompeu o pensamento. A gente tem aí exemplo. Eu vou amanhã, eu acho. Então, esse momento que a gente parou, a gente precisou colocar a reticência porque a gente interrompeu um pensamento, a gente ficou sem saber o que dizer e coloca aí as pontinhas, por exemplo. Eu iria, mas... Aí eu não consegui mais
identificar o porquê, eu coloquei lá as reticências. Então, ele vai indicar essa interrupção, a quebra de um pensamento. Finalizando os nossos sinais de pontuações, a gente vai para a atividade. Aí a gente começa aí ainda na página 50. Na primeira questão diz assim: pontue corretamente um texto. Vocês têm um textinho aí e tá faltando os sinais de pontuação. Vocês vão estar colocando cada um no seu devido lugar. Na segunda questão diz assim: coloque a vírgula corretamente. Vocês vão lembrar do que a gente viu da vírgula, que ela vai separar local de data, que ela vai separar palavras repetidas. Então, vocês vão estar lembrando aí. Se tiver dúvida, pode olhar aqui na outra página, página 49, como é que a gente faz essa separação e coloca as vírgulas no local correto. Mudando de página, a gente vai para a página 51. Aí a gente tem assim na terceira questão: leia a tirinha abaixo. Vocês têm uma tirinha, vão fazer a leitura para poder responder a letra A, a letra B e a letra C. Na letra A diz assim: no primeiro quadro, que as frases deixam perceber uma pausa no pensamento do personagem, qual sinal expressa essa hesitação? Qual é o sinal que a gente usa para uma quebra de pensamento? Então, vocês vão colocar aí qual é a frase e qual é o sinal de pontuação que foi utilizado para essa quebra de pensamento. Na letra B diz assim: ainda no primeiro quadrinho, o que aconteceria na primeira frase caso o ponto de interrogação fosse substituído por um ponto final? Vocês vão explicar o que é que mudaria se acontecesse a mudança do ponto de interrogação pelo ponto final. E na letra C diz assim: no segundo quadrinho, o uso do ponto de exclamação teve o objetivo de mostrar o quê? O ponto de exclamação, ele mostrou uma ideia de personagem, a surpresa de um personagem, uma citação. Lembra lá o que a gente estudou um pouquinho sobre a exclamação e assinala aí a alternativa, somente uma, tá? E na quarta questão, assim: observe as imagens e escreva um diálogo criando uma história. Utilize os sinais de pontuação necessários. Vocês têm aí as imagenzinhas, 3 quadrinhos de 2 meninos e um tá segurando duas crianças, um tá segurando o rato. Vocês vão criar o diálogo que cada uma delas estavam dizendo aí nesse momento e vão colocar os sinais de pontuação da forma correta, de acordo com o que a gente estudou, certo? Bom desempenho quando forem a realizar a atividade. A gente volta daqui a pouco com a resposta.